Rochas de minerais industriais, lavras irregulares, CEFEM. O que é isso? Minerais industriais são todas as rochas de minerais, sintéticos ou não, predominantemente não metálicos, que por suas propriedades físicas e químicas são amplamente utilizados como matérias-primas, insumos ou aditivos na atividade agrícola e industrial. Os diferentes tipos de rochas de minerais industriais são classificados em categorias, como agregados, argilominerais, reativos e nanominerais, nas quais cada conjunto de substância possui afinidade com determinado mercado, como, por exemplo, construção civil, indústria química, metalurgia, agronegócio e indústria do papel e celulose. O Paraná possui um potencial expressivo para rochas e minerais industriais. O primeiro planalto paranaense é composto por rochas ígneas e metamórficas, como, por exemplo, granitos igneis, mármores, xistos, quartzitos, entre outros. O segundo e terceiro planalto englobam rochas sedimentares e ígneas, como arenitos, siltitos, folheiros, argila, rochas areníticas associadas a pelitos e basaltos, além de sedimentos recentes. Devido à potencialidade geológica do estado, o Paraná consome grande parte das rochas e minerais industriais para aplicação direta nos setores da construção civil e do agronegócio, destacando-se areia e rochas para a produção de brita, rochas carbonáticas para a produção de cimento, cal e corretivo agrícola, e argilas para a produção de cerâmica, tijolos, telhas e revestimentos. Mas para que esse tipo de material seja extraído e, consequentemente, entre no mercado consumidor, é necessário que a lavra seja em conformidade com a legislação brasileira, mais especificamente com o Código de Mineração. Portanto, para que a lavra ocorra de forma regular, é necessário que a mineradora obtenha a portaria de lavra, expedida pela Agência Nacional de Mineração, ANM, e as licenças ambientais expedidas pelo órgão ambiental de cada estado, neste caso, o Instituto Água e Terra no Paraná. Títulos como esses asseguram que a lavra não ocorra de forma desonesta, que os danos ambientais sejam mitigados e que os impostos sejam pagos. Entretanto, o Estado também contabiliza por parte de indivíduos terceiros direitos minerários atuando em desconformidade com a lei, uma vez que as mineradoras exploram os bens minerais da União sem a devida autorização da ANM ou sem a licença de operação do órgão ambiental, neste caso o Instituto Água e Terra. A atividade garimpeira ou de mineração em desconformidade com os regulamentos do setor configura crime contra o patrimônio público, na modalidade de usurpação. Nesta categoria, o ato acarreta concurso formal de crimes, no qual o indivíduo pratica uma ação e comete mais de um crime, um contra o meio ambiente e outro contra a ordem econômica. Tá, mas no que isso atinge a sociedade? A atividade de mineração irregular deixa de arrecadar impostos, dentre os quais a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, caracterizada como uma contraprestação pelo uso de bens da União. A CEFEM é calculada sobre o valor líquido do faturamento considerando o tipo de substância mineral. 60% da arrecadação da CEFEM é destinada ao município produtor, e esta receita deve ser utilizada em prol da comunidade local, em projetos de melhoria de infraestrutura, de qualidade ambiental, de saúde, educação e lazer. Outro ponto importante a ser ressaltado sobre a atividade de mineração irregular é que crimes relacionados a bens minerais usurpados da União são de responsabilidade da Polícia Federal, que realiza a perícia dos locais de crime denunciados. As perícias realizadas resultam em laudos técnicos, concentrados em um sistema denominado SISCRIM, a qual contém todos os dados da localidade do crime, a caracterização da área, a quantidade de minério extraído irregularmente, e essas informações ficam compiladas em um laudo técnico. As informações usualmente ficam restritas nesse banco de dados e são de uso interno da Polícia Federal. Entretanto, a leitura e compilação das informações contidas nos laudos técnicos, como por exemplo, quantidade de volume extraído e valores, podem gerar impactos positivos para a própria Polícia Federal e para a sociedade, uma vez que traz à luz informações que impactam o erário e que podem mobilizar a população a denunciar locais irregulares de mineração. E é nesse contexto que esse trabalho se insere, visto que, com a devida autorização da Polícia Federal, os dados relativos à extração ilegal de rochas e minerais industriais no Paraná podem ser analisados.